Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a paz do Senhor esteja sobre ela, que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus, né? É tempo de força, de coragem, né? Porque o Senhor é com você, Ele vai estar à tua frente. O Senhor é fiel. O Senhor quer que você tenha fé nele, por mais que você não está entendendo, né? O Senhor está contigo, o Senhor vai na tua frente e nada pode acontecer com você. Em nome de Jesus, não desanima, pois tua vitória está perto, está próxima de acontecer, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje o Espírito Santo me direcionou uma palavra que está lá em Juízes capítulo 6, que conta a história de Gideão. E eu quero que você entenda essa palavra, né? Eu vou ser o mais assim específico possível, de acordo com o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Diz assim a palavra: o povo de Israel pecou contra Deus e o Senhor, por isso, ele deixou que o povo Midian os dominasse durante 7 anos. Por causa que o povo de Israel, né, pecou contra Deus, você viu que Deus Deus permitiu que o povo dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos medianitas em cavernas ou em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os medianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os medianitas vinham com os amalequitas e o povo do deserto e os atacava. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas. Até o sul, perto de Gaza, não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegava com seu gado e as suas barracas eram tão numerosas como os gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir as terras, e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos medianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei todos os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Você vê que o povo israelita, assim que eles clamaram ao Senhor, né, buscando ajuda a Deus, né, por aquela situação terrível, Deus atendeu, né? Deus deu ouvidos, né, ao clamor do povo, né? No mesmo e Deus já mandou um profeta ir lá falar com eles. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para os que os medianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos medianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força, livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família.
Mas o Senhor disse: você pode isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os medianitas, como ele se fosse um só homem. Glória a Deus por essa palavra. Você entende que Deus, ele levanta um, porque não é sobre o humano, não é sobre a carne, não é sobre a pessoa, não é sobre Gideão, é sobre ele. Então Deus levanta um, né? E a glória é de Deus, né? É Deus quem faz tudo, é Deus quem põe a coragem, né? Quando o anjo do Senhor viu que Gideão, por mais as situações, você vê que no começo do texto fala que todos se escondiam, né? Tinha medo, se escondiam em cavernas, né? Porque os medianitas, eles ficavam aqui, ó, querendo acabar com eles, eles tinham medo. Só que Gideão, né, com a coragem, mesmo escondido, foi lá, né, no tanque de pisar em uvas, e começou a malhar trigo, né, escondido, mas mesmo assim, corajoso ali, ó, fazendo. E o anjo do Senhor viu e falou: você é corajoso, o Senhor está com você. Então, entende-se que uma pessoa que tem Deus, que está com Deus, debaixo de uma palavra, né? Uma pessoa ali que anda com Deus, que Deus coloca uma coragem, né? A pessoa fala: esse está com Deus. Uma pessoa que não tem medo, que enfrenta o medo, né? Essa pessoa está com Deus. E é isso que Deus quer falar conosco nesse dia, né? Se nós estamos com Deus, o que nós temos que temer? Se não é sobre nós, né? É sobre Deus. Ele vai na frente, né? Ele vai na nossa frente. Olha para você entender, né? Sobre esse texto, né? O malhar trigo. Refere-se ao processo de separar os grãos de trigo da palha após a colheita. Antigamente isso era feito na eira, um local plano e duro, onde o trigo era batido para liberar os grãos. Em algumas situações, como na história de Gideão na Bíblia, o trigo era malhado no lagar, que era um local geralmente usado para pisar em uvas, para esconder ativamente a atividade dos inimigos. Então, com certeza foi Deus que deu essa estratégia para ele, né? Malhar trigo no negócio ali, e ele com toda a coragem, mesmo com vários riscos, fez isso. Então, quando o anjo viu, ele falou: você é corajoso, então o Senhor está com você. Porque a pessoa que tem coragem, que ela vai, que ela não tem medo, por mais as situações, né? E ela fala: Senhor, eu vou, vai na minha frente que eu tô indo. Por mais o que aconteça, né? Ela é corajosa, ela não tem medo, porque há um Deus que está com ela. Há um Deus que está dando coragem. A pessoa não teme, né? E depois a gente entende que Gideão, Deus falou com Gideão, né? Ele falou para ir, e depois naquela noite o Senhor disse a Gideão: olha o que Deus pediu para Gideão, né? Leve o touro que pertence ao seu pai e o outro touro de 7 anos e derrube o altar de Deus do Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Azerá, que está no seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste de Azerá, arrancado, e queime tudo no altar como sacrifício. Então Gideão, mesmo com medo, ele acordou de madrugada e fez tudo o que o Senhor pediu. Mas você entende, né? Na hora que Deus pediu isso para ele, ele não devia ter pensado: meu Deus, vão me matar, eu fazer isso. Meu Deus do céu, não ficou nervoso, não deu uma agonia dele, alguma coisa, mas mesmo assim, ele sabia que era uma ordem do Senhor. E quando Deus fala, é pra gente fazer. É pra gente ir, porque ele sabe o que ele tá fazendo. Não tá saindo fora do controle dele. Por mais que você não entenda,
Não está saindo fora do controle. Então Gideão, mesmo com medo, ele falou, nossa, meu pai, pense, você acha que ele não pensou que o pai dele ia querer matar ele, queria bater nele? Ele deve ter pensado 1000 coisas, mas mesmo assim, mesmo com medo, ele foi. Foi, né? E depois, né, que no outro dia, os povos viu, quem fez isso? Aí o povo falou pro Joás, né, o pai do Gideão, traga o seu filho aqui que a gente vai matar ele. Que ele derrubou tudo os nossos posses, né, do ídolo, de ídolos. Deus mandou Gideão derrubar tudo e queimar. Sabe o que aconteceu? Joás, o próprio pai, defendeu o filho. Falou, por quê? Né? Se o Deus Baal é tão poderoso assim, que ele mesmo se defenda. Você pensa, ele deve ter pensado um monte de coisa, né, na cabeça dele, e no fim o próprio pai o defendeu. Então, tipo, ele viu agir de Deus ali, a mão de Deus. Ele falou, nossa, Deus é fiel, né? Então eu separei alguns versículos para você, né, colocar a fé na frente, como nosso escudo. A fé é um escudo para nos proteger dos dardos, do maligno. Né? Fica colocando na sua mente coisas que não vai existir, não é mentira. Porque Deus está com você, Ele vai na sua frente. Né? Isaías 41:10 diz, por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Oh, glória a Deus. Olha o que diz Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus, aleluia. Então, não tenho o que desanimar, não tenho o que ter medo, não tenho o que temer. Deus, Ele é poderoso, Ele está no controle de tudo e de todos. Não é impossível para Deus. Você está sendo obediente, você está seguindo uma ordem de Deus. Então não vai ter o que temer, não vai ter perigo de nada, porque Deus está no controle. Então a gente tem que enfrentar, não tem que temer o medo, tem que enfrentar, porque assim a gente vê a mão de Deus, o agir de Deus na nossa vida. Hebreus capítulo 13, versículo 6 diz assim, podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador e não temerei. O que pode fazer os homens? Nada. Os homens é pó, né? Um sopro, Deus pode arrancar o sopro de vida, né? Porque o homem não tem poder, não tem nada, a carne não tem nada. Então nós temos que o quê? Enfrentar. Ai, mas eu pensamentos malignos, né? Vai vir seta, vai vir um monte de coisa. Mentiras, histórias, você vai começar a inventar um monte de teatro na sua mente. Que o diabo vai assim, vai montando umas coisas na nossa mente. A gente imaginar que vai dar errado, que vai acontecer coisa ruim, que as pessoas vão... Não, mas confiando em Deus, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. Pedindo para que Deus tire os pensamentos negativos, blinda a sua mente, blinda o seu coração. E pega e toma a frente. Falou, Senhor, dá a tua graça e eu vá na minha frente. Que Deus, Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Né? Então vamos ter o temor a Deus. Vamos andar em obediência. Não vamos temer ao homem, que isso daí não tem poder, não. Não tem poder para condenar. Não tem poder para levar você no inferno. Não tem poder para matar, nem encostar. A palavra fala que Deus não deixa que o maligno toque no filho dele. Então vamos confiar, vamos temer a Deus. Porque Deus sim é poderoso.
Deus pode fazer. E se a gente não age, não faz o que ele está pedindo, né? Porque ele fala, vai que eu tô na tua frente. Eu sou o seu escudo. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus, ele irá à sua frente. Ele está com você, ele nunca vai te deixar. Ele está no controle, no total controle de tudo, né? Não tem o que temer. A gente tem que temer a Deus, né? De errar e não reconhecer, fazer coisas que vai desagradar o coração de Deus. É isso que a gente tem que ter medo. É isso que a gente tem que temer. Mas quando ele fala vai, a gente tem que ir. Ó, separei uns salmos aqui para que você se prepare para toda situação que Deus colocar na sua frente, né? Eu gosto muito de ler Salmo 56, né? Na versão Almeida, revista atualizada, que é o ARA, né? Salmo 56, que fala sobre o conforto na perseguição. É um salmo de Davi. Então, se você tiver medo, se tiver aquela agonia, aquela coisa, lê o Salmo 56, né? Salmos 46, que fala sobre Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E o Salmos 27, que fala sobre anelo pela presença de Deus. Então, esses 3 salmos vai te ajudar muito, né? Se você tá querendo enfrentar uma situação, que você tá com medo, pensando demais, achando que vai dar errado, achando que Deus não está com você, né? Ó, pega, lê esses 3 salmos e fala, ó Senhor, me dá graça. E vai. Fica pensando não. Não fique imaginando coisa, deixando que o inimigo pare você. Né? Você precisa agir na fé. Você precisa confiar. Felizes são aqueles que confiam no Senhor, né? Então, ó, Gideão, mesmo com medo, derrubou os postes de adoração de ídolo. Imagine, ele podia pensar, ficou o dia inteiro nervoso, pensando, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo? Eu vou derrubar tudo, eu vou queimar. O que eles vão fazer comigo? Será que ele não pensou? Maligno, ó, setando ele. Mas mesmo assim, ó, ele foi. E o que aconteceu? O próprio pai o defendeu. Porque Deus estava ali, ó, no controle. E não deixou que nada acontecesse com ele. Então vamos confiar em Deus. Vamos temer ao Senhor. Vamos enfrentar os nossos medos. Vamos ter coragem. Porque Deus não deu um espírito de covardia, mas um espírito de equilíbrio, amor e poder. Então que vamos saber, né, que maior é aquele que está conosco do que está no mundo. Né, em nome de Jesus. Ó, pra cima, em nome de Jesus. Amém? Espero que você tenha entendido essa palavra, gravado, né, anotado aí os 3 salmos que eu disse para você. Né, vai te ajudar muito. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Coloca coragem no nosso coração, meu Deus, nessa pessoa que está escutando. Senhor, não nos dê um espírito de covardia, mas de equilíbrio, amor e poder, Senhor. Em nome de Jesus, coloca força, coloca unção, né? Derrama, mas se revele mais a nós, Senhor, para que a gente tenha mais total confiança em Ti, meu Pai. Que a gente possa confiar e agir com fé, em nome de Jesus, porque o Senhor vai na nossa frente, meu Pai. Tira o medo, tira toda a perturbação da nossa mente e do nosso coração, meu Pai. E traga a Tua paz e alivia a nossa alma. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.